É com muita felicidade que eu preparei hoje um conteúdo muito especial. A gente vai falar sobre os perigos da audiência por videoconferência. Esse vai ser o tema central do nosso bate-papo de hoje, da nossa live de hoje. Para muita gente, essa audiência é novidade. Por isso é muito importante que a gente fale sobre ela, sobre os perigos que há nessa audiência, sobre todos os detalhes do que pode acontecer, o que não pode acontecer, para que você saiba como agir, para que você tenha técnica. Grava uma coisa que eu vou te dizer. Quando você domina a técnica, o medo vai embora. A gente costuma ter medo do desconhecido, daquilo que a gente não sabe como agir. Quando você sabe efetivamente o que fazer e como fazer e em que hora fazer, ou seja, quando você tem uma técnica, o medo não te domina. É claro que o friozinho na barriga pode até continuar existindo, mas não vai ser um medo a ponto de te atrapalhar. Então, grava isso na sua cabeça. Na sala de audiência, quando você tem técnica, o medo vai embora, a insegurança vai embora. Primeiro ponto importante sobre os perigos da audiência por videoconferência. Primeira coisa é você saber que esse tipo de audiência não é novidade. O que é novidade é a expansão. Agora, todos os tribunais se viram aí obrigados a saber como fazer a videoconferência e a expandir para todos os outros atos. A audiência por videoconferência já acontece há um bom tempo nos processos criminais, principalmente para ouvir réu preso, aqueles presos que estão lá dentro de uma penitenciária. Se tornou muito mais fácil e muito menos arriscado e muito menos custoso fazer o interrogatório de um réu preso, por exemplo, por videoconferência. Ele não precisa nem sair lá do presídio onde ele está. Ele simplesmente sai da cela, vai para frente de um vídeo e o juiz lá dentro do fórum faz a audiência. Esse tipo de audiência já acontece há muito tempo. O que aconteceu agora é a expansão. Agora a videoconferência vai ser usada para outros tipos de processo, vai ser usada maciçamente para as audiências de conciliação, vai ser usada no juizado especial. Então, tira da sua cabeça aquela ideia de que, ai meu Deus, os tribunais inventaram isso. Não, nada disso. Isso já existe, já é uma tecnologia com a qual eu já trabalho há mais de 4 anos, e eu vou te mostrar como que eu trabalho, como que eu uso essa tecnologia, e é uma tecnologia, obviamente, que traz vantagens e desvantagens, tá bom? O tema da nossa live aqui não é sobre as vantagens e as desvantagens, eu não vou refletir sobre isso com você, a gente não vai entrar nessa discussão que é mais filosófica do que prática. Ah, vai ajudar, vai atrapalhar? Não. Eu não quero entrar nessa discussão filosófica, a gente pode até fazer uma live depois sobre isso. O que eu quero fazer hoje aqui com você é, a realidade chegou, a audiência por videoconferência vai acontecer, você amanhã ou depois vai ter que fazer uma. E aí, eu quero que você esteja preparado para enfrentar as situações de perigo, tá bom? O primeiro perigo é o seguinte: corre perigo, está em risco aquele advogado que se limita a ficar criticando a forma do ato, ao invés de se dedicar a estudar e aprender a participar dele. Agora não é hora de você ficar, a audiência por videoconferência não presta, o advogado vai ser prejudicado, o cliente vai ser prejudicado. É claro que você pode ter essa opinião, mas você corre um grande risco se você focar a sua atenção só nessa crítica. Sabe por quê? Porque aí você vai criar uma aversão ao ato, não vai estudar, não vai aprender a participar desse tipo de audiência e certamente vai prejudicar um cliente lá na frente ou até mesmo a sua carreira profissional. Então, não corra esse perigo, não corra o risco de focar naquilo que agora não tem muita importância. Por quê? Porque reclamar não vai mudar a situação. O CNJ já determinou a realização de audiência por videoconferência, isso vai efetivamente acontecer, a gente já precisa engolir gostando ou não gostando. Então, elimina essa situação de perigo. Por que que é perigosa essa situação? Porque quando a gente foca naquilo que não interessa, a gente perde o controle das coisas que realmente interessam. Isso serve para tudo na nossa vida. Então, tira o foco da necessidade ou não da videoconferência, do fato dela ser boa ou não, coloca o seu foco agora em aprender efetivamente a estudar tudo o que pode acontecer nesse ato, tá bom? Fazendo isso, você elimina o perigo número 1. É claro que é um perigo básico, mas que eu não podia deixar de falar aqui para você, tá bom? Perigo número 2. Desconhecer a regulamentação legal sobre a matéria. Tá? Tudo no direito a gente precisa estar amparado na lei. O CNJ inventou as audiências por videoconferência, isso foi uma criação lá dos ministros, dos conselheiros do CNJ? Absolutamente não. Lá no CPC, no Código de Processo Civil, nós temos vários dispositivos
que regem essa matéria, que abrem a possibilidade de se praticar atos por videoconferência. E ó, há muito tempo, o CPC não é de agora, tá? Ele já é um garotinho aí de mais de 5 anos. Lá no artigo 236, parágrafo 3º do CPC, fala exatamente que são admitidos os atos por videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de som ou imagem em tempo real. Então, o CPC já abre a brecha para videoconferência. O artigo 385 do CPC, ele também fala sobre o depoimento pessoal daquela parte que mora em outra comarca, fala sobre o depoimento de testemunha, né? Isso está mais adiante, está lá no artigo 453. Então, o que eu recomendo que você faça? Não corra o perigo de desconhecer a regulamentação legal. Primeiro, para você não falar bobeira, e segundo, para você efetivamente saber aonde amparar suas pretensões, os seus pedidos. No CPC, eu te mencionei aqui 3 dispositivos que falam, que regulamentam a audiência por videoconferência. Mas no Código de Processo Penal também há dispositivo semelhante. É o artigo 185, parágrafo 2º. Esse artigo, ele fala que, excepcionalmente, o juiz pode, mediante fundamentação e desde que se enquadre em alguns dispositivos que ele menciona, fazer o interrogatório do réu preso por videoconferência. Isso, como eu disse no começo dessa aula, surgiu justamente para evitar risco no transporte de preso até o fórum. Quantas e quantas vezes já houve fuga de preso simplesmente nesse transporte de sair da penitenciária para ir até o fórum? Então, o nosso mecanismo legal, ele veio se adaptando, e ele vem sendo adaptado até hoje para as novas tecnologias, tá bom? Também no Código de Processo Penal você vai encontrar lá no artigo 222 a possibilidade de se ouvir testemunha que mora fora, que mora longe, né, da comarca onde o processo corre, através da videoconferência. Como eu disse, há mais de 4 anos eu faço audiência por videoconferência. E por quê? Porque no estado onde eu atuo como magistrado, já há todo o aparelhamento. Quando eu tenho que ouvir uma testemunha que mora em outra cidade, como que acontece na prática? Eu marco a data, tá? Primeiro eu entro na agenda, tá? Eu entro na agenda lá da comarca onde a pessoa mora, vejo uma data livre e marco aquela data. Aí eu peço uma carta precatória para intimar a testemunha a comparecer lá na comarca onde ela mora, em tal dia e em tal hora. Às vezes, dependendo do caso, essa intimação é feita pelo próprio advogado. Chegando no dia marcado, essa testemunha aparece lá no fórum onde ela mora, ou seja, ela sai da casa dela, anda lá 2, 3 quilômetros e chega ao fórum, e aí o servidor do fórum liga o equipamento de videoconferência e eu, na minha sala, aperto um botão e faço audiência por videoconferência. Já faço isso há mais de 4 anos. Isso agiliza demais o andamento do processo. É claro que tem todos os prós e todos os contras. O que eu estou querendo te dizer é que já há regulamentação legal que você precisa conhecer e essa tecnologia já é utilizada há um bom tempo, tá bom? O que agora está acontecendo é que ela está se expandindo. Por isso a necessidade da gente falar sobre ela, falar sobre os perigos que ela traz, e eu vou fazer com você muito ainda na aula de hoje, tá bom? CPC, então, você já viu, artigo 185 e artigo 222, traz a regulamentação. Eu não quero que você corra o risco de desconhecer a regulamentação legal da videoconferência, por isso que eu estou trazendo ela aqui para você. E agora, recentemente, a lei do juizado especial, a lei 9.099, foi alterada recentemente para que lá fique expresso a possibilidade da videoconferência. Para mim era até desnecessário, uma vez que o CPC ele é aplicado supletivamente ao juizado. No juizado não tem nenhuma norma que proíbe a videoconferência. Muito pelo contrário. No juizado prega-se a informalidade, a celeridade seria mais um motivo para se valer, para se utilizar na videoconferência. Lá no juizado, está previsto na lei do juizado, no artigo 22, e no artigo 23. Inclusive, o artigo 23 fala que se o demandado, se o requerido não comparecer na audiência por videoconferência ou se recusar a participar, o juiz togado vai proferir sentença, ou seja, vai ser caracterizada a revelia. Veja como é importante você estar presente para isso. Às vezes você fala, não, eu não vou nessa videoconferência, simplesmente a consequência pode ser que o seu cliente vá perder a demanda, tá bom? Ainda falando da fundamentação legal, do respaldo legal para esse tipo de audiência, a gente tem a resolução número 314 do CNJ. Lá no artigo 6º
Parágrafo 2º, essa resolução do CNJ, ela veio tratar especificamente da questão relacionada à pandemia, né, da Covid-19, e ela trouxe algumas regulamentações. Ela fala que para a realização dos atos virtuais por meio de videoconferência, o CNJ estava assegurando uma ferramenta para os tribunais. Tá? Uma ferramenta tecnológica. Muitos tribunais até então não vinham fazendo videoconferência com a desculpa, entre aspas, de que não tinha uma ferramenta tecnológica, de que isso seria muito caro, muito dispendioso. O CNJ veio, através da resolução 314, e disse, olha, estou colocando à sua disposição uma ferramenta chamada Cisco Webex, que nós vamos falar sobre ela ainda nessa aula, e você pode usar a partir de agora. E aí, o CNJ também trouxe alguns outros detalhes que nós vamos falar a partir de agora, tá bom? Aliás, ao longo dessa aula. E o que aconteceu? A partir do momento em que o CNJ regulamentou, ele falou para os tribunais, agora cada tribunal tem que regulamentar na prática como que vai acontecer no seu estado. E assim está acontecendo. As corregedorias de justiça são aquelas que trazem as normas de detalhe. A corregedoria, então, vai falar sobre todo o detalhamento. Como que vai acontecer na prática a videoconferência? Para onde que o link vai ser mandado? Onde que a testemunha vai comparecer? De que celular ou de que máquina que o juiz vai fazer a videoconferência? É de uma máquina dele? Pode ser do celular dele? Todo esse detalhamento, ele acontece através de normas da corregedoria, através de regulamentações das corregedorias, tá bom? Professor, como que eu faço para ter acesso a essas regulamentações? Bom, simples, entra no site do Tribunal de Justiça do seu estado, vai lá na aba corregedoria e muito provavelmente lá vai ter essa informação. Gravou aí então o segundo perigo, a segunda situação que pode te expor a uma situação de perigo é justamente você desconhecer a regulamentação legal, tá? Agora não, agora você já conhece, agora você já está livre desse perigo. Terceira situação de perigo que você tem que evitar. E a situação é justamente desconhecer as ferramentas digitais mais utilizadas para videoconferência. Você conhece, você já participou de videoconferência? Eu acredito que sim, ainda mais você que está assistindo uma aula online, você já está mais familiarizado com essas ferramentas. Agora, recentemente, quando a gente ficou efetivamente em quarentena, né, sem poder sair de casa, muitos amigos se reuniram através de videoconferência. Teve gente que fez, eu fiz também junto com os meus amigos um churrasco, eu assando carne em casa e com uma ferramenta aberta e cada um na sua casa lá tomando uma cerveja, conversando à distância. Então, existem ferramentas de videoconferência das mais variadas formas. O que eu quero dizer aqui é que você precisa conhecer o funcionamento delas, precisa saber como que ela funciona por dentro. Cada uma é de um jeito, são softwares diferentes. Então, você precisa estar ambientado, familiarizado. Imagina que você que está me assistindo pelo Instagram, estivesse abrindo o Instagram agora pela primeira vez. Quanto tempo que você ia demorar para descobrir aonde que clica para fazer uma live, aonde que clica para postar uma foto, aonde que clica para participar de uma live? Por que você ia se enrolar? Porque você ia estar vendo pela primeira vez, você ia demorar para se ambientalizar. O que eu estou querendo te dizer é que você precisa conhecer antes essas ferramentas de videoconferência para que isso não aconteça quando você tiver a sua audiência. Imagina que você é intimado hoje para uma audiência de videoconferência na semana que vem. Você vai sair desesperado aí para tentar conhecer a ferramenta. E pode ser que você não conheça. Coloquei em primeiro lugar a Cisco Webex, que é a ferramenta indicada pelo CNJ. Coloquei também a ferramenta da Microsoft, que é a Microsoft Teams. O Tribunal de Justiça de São Paulo adotou essa ferramenta para videoconferência. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo não resolveu adotar aquela fornecida pelo CNJ, até porque o CNJ autorizou que os tribunais utilizem outras ferramentas. Então, o TJ de São Paulo utiliza a Microsoft Teams. Tá? Existem também várias outras ferramentas, como o Zoom, certamente você já usou, tá? O Skype, que é uma das mais antigas, né, ferramenta de comunicação que tem videoconferência, tem uma bem popular também que é o Google Meet. Então, o seu tribunal local, ele pode escolher a ferramenta que ele quiser. O importante é que você que está me assistindo, conheça previamente essas ferramentas. Assim que terminar essa aula, já vai no Google, procura no Google algum vídeo que te mostre por dentro o Cisco Webex, o Microsoft Teams, o Zoom, o Skype, o Google Meet. Uma coisa que eu não disse ainda,
Os tribunais, eles estão disponibilizando cartilhas explicando como participar da audiência, o passo a passo. Como que você faz para ter acesso a essas cartilhas? Você pode ir no site dos tribunais, é uma cartilha explicativa mesmo, olha, lá ele fala como que você vai receber o link, onde que você tem que comparecer, como que você faz para entrar, como que não faz, tá? Vamos falar do quarto perigo agora. O quarto perigo está um pouquinho ligado com esse terceiro, mas eu quero ressaltar que ele é um pouco diferente, tá? O quarto perigo é você não se preparar tecnologicamente para o ato, para a videoconferência. Qual que é o sinal, qual que é a qualidade do sinal da sua internet? Você sabe, você já testou para ver se a sua internet comporta a sua participação em uma videoconferência? É diferente de você participar de uma live, tá? Não é a mesma coisa, não é a mesma qualidade. Ah, professor, eu participo de lives, aí eu vou conseguir participar de uma videoconferência. Não, não é. Para você participar de uma live, o que o seu computador, aliás, o que a sua internet precisa é uma grande capacidade de download, para você receber material como eu estou te enviando. Eu estou te enviando aqui material em vídeo. Então a sua internet precisa ter uma boa qualidade de download. Porém, para você participar de uma videoconferência, você não está recebendo, você está enviando dados para outras pessoas. Então, precisa de uma alta capacidade de upload. Então, geralmente, o seu plano de assinatura de internet, às vezes as companhias fazem assim, te dão lá 300 mega de capacidade de download e te dão 5 mega de capacidade de upload. Porque fazer upload não é uma atitude muito comum na internet. Agora tem se tornado, né? Quando a gente sobe, por exemplo, arquivos para nuvem, a gente está fazendo upload. Quando a gente faz live, eu estou fazendo agora um upload com vocês. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para se preparar tecnologicamente é descobrir qual é a qualidade do sinal da sua internet, especialmente qual é a sua taxa de upload. Tá? Tem alguns links na internet que você testa isso. Pode colocar depois no Google, testar a velocidade da minha internet, e lá vai te dar a sua taxa de download e a sua taxa de upload. Se a sua taxa de upload for muito baixa, você vai precisar rever o seu plano de assinatura, porque senão você não vai simplesmente conseguir entrar numa videoconferência. Vai ficar travando toda hora. O jeito mais fácil é você fazer videoconferência com seus amigos, que aí você já vai estar testando a qualidade do sinal da sua internet. Tá bom? O que eu tenho recomendado também para os profissionais, principalmente para os profissionais da advocacia, que vão fazer bastante audiência por videoconferência, é talvez, é claro, dentro da possibilidade econômica, ter mais de uma internet no escritório. Ter uma internet da empresa A e a internet da empresa B. Por quê? Porque se ao longo da videoconferência cair o sinal de uma, o sinal de outra já entra e você não perde nada na videoconferência. Tá? É muito importante. Como que você vai se preparar para participar de um ato se você não está se preocupando com a principal ferramenta, que é a transmissão de dados? Então, fica atento com isso, olha a qualidade da sua internet e, obviamente, se estiver dentro da sua capacidade financeira, procura ter mais de um sinal, mais de um contrato com alguma operadora, tá bom? Uma coisa que você pode fazer básica, como eu já disse, para testar a qualidade da sua internet, é efetivamente fazer um teste prévio, tá? Inclusive, alguns tribunais estão disponibilizando link de teste. O tribunal fala, olha, dá para você clicar aqui nesse link para você testar, você vai para uma sala de teste. O quinto perigo é você não ter um ambiente adequadamente preparado para participar do ato. Tá? Você não vai poder participar de uma videoconferência na sala da sua casa com todos os filhos em volta, tá? Ou então na sala da sua casa com o sogro passando de cueca atrás. Você vai ter que preparar um ambiente adequado, porque senão, eu repito, mais uma vez, você vai virar o meme da internet. Eu acho que ninguém quer virar motivo de piada, né? Ninguém quer dar motivo justamente para passar vergonha. Então, não ter um ambiente adequadamente preparado te expõe a uma situação de perigo. O que você vai ter que arrumar, talvez na sua casa, talvez num cantinho no seu escritório, é um local onde não haja barulho, principalmente barulho de trânsito. Às vezes você fica perto de uma janela e vem barulho lá atrás, esses barulhos incomodam demais. Você sabe disso. Se eu estivesse fazendo essa live aqui perto de barulho, o que você ia fazer? Você ia sair. Só que na videoconferência não dá para sair. O que vai acontecer? O juiz não vai ouvir direito aquilo que você fala, você não vai ouvir direito o que a testemunha fala, vai prejudicar a qualidade do seu trabalho. Como que você vai fazer uma boa alegação final oral se você não conseguiu entender direito o que a testemunha está falando, já que você se posicionou do lado de um grande barulho? Então, prepara
um ambiente adequado. Evite pessoas passando ao fundo. Então, participe da videoconferência, talvez virada para uma parede, para evitar a situação lá atrás. E é óbvio, evite roupa inadequada. Tá? Não é porque você está na sua casa que você vai participar da audiência de pijama, que você vai participar da audiência de cueca. Tá? Coloque uma roupa adequada. Na pior das hipóteses, faça que nem o pessoal fala que o William Bonner faz, né? Coloca o paletó e o blazer e fica de short, mas desde que o short não apareça. O importante é que aquilo que está aparecendo no vídeo apareça de forma adequada, né? Como eu já disse, tivemos o caso lá do desembargador do Amapá, que apareceu sem camisa. Obviamente que não foi por vontade dele, foi por um equívoco na hora de mexer na ferramenta. Mas você também tem que evitar esse tipo de coisa. É uma grande situação de perigo você não ter um ambiente adequado e não se preparar, tá bom? Nas cartilhas que os tribunais estão distribuindo, eles têm pregado, inclusive, que você compareça na videoconferência de roupa adequada, terno e gravata. Inclusive, nós tivemos um pouquinho de discussão sobre isso, né? Recentemente, quando um ministro do STF participou de uma sessão de julgamento de camiseta polo. Enquanto os demais estavam de toga, ele estava de camiseta polo. E aí, você estranhou esse ato? Você achou inadequado? Ah, mas ele está em casa, ele fica de camiseta polo em casa. Mas ele está em casa, mas agora ele está participando de uma sessão virtual, como se ele estivesse presente. É claro que eu não estou aqui entrando nessa discussão se a roupa é adequada ou inadequada. Estou querendo te alertar para a prática. Vá com uma roupa que você iria para o ato presencial. E aí você evita de ser meme da internet, tá bom? Vamos lá. Perigo sexto, talvez esse é o principal de todos, é o principal que você tem que ouvir nessa aula, tá? Se você não ouviu nada até agora, ou se você chegou agora, você chegou na hora certa, tá? O perigo que eu vou falar agora aqui, que é o perigo sexto, talvez é o maior, é o principal que você tem que prestar atenção. É muito perigoso para você, advogado, aceitar que seja imposta a você uma responsabilidade indevida. Como assim, professor? Me dá um exemplo, me explica melhor o que você está dizendo. Olha, não é porque a gente está falando de videoconferência que agora os tribunais vão poder impor ao advogado responsabilidade que não está prevista na lei, ou responsabilidade que expõe o próprio advogado a uma situação de perigo. Por exemplo, se a gente está falando em isolamento social, para que as pessoas se previnam do contágio desse vírus, o tribunal não pode impor ao advogado a responsabilidade de receber a testemunha no escritório dele. Por que o advogado vai se expor ao contágio e não o servidor do fórum? Por que a testemunha não vai lá para o fórum, numa salinha preparada para videoconferência, e tem que ir para a sala do advogado, tem que ir para o escritório do advogado? E aí, o que eu quero te alertar é que o artigo 6º da resolução 314 do CNJ é aquilo que você tem que ter de cor, você tem que ter decorado, porque quando você receber uma intimação como essa que eu te disse aqui, o advogado para que apresente a testemunha na videoconferência, devendo apresentar a testemunha no seu próprio escritório ou no local onde a própria testemunha mora, você vai peticionar e vai fundamentar a sua petição nesse dispositivo, no artigo 6º, parágrafo 3º, da resolução 314 do CNJ. Esse dispositivo fala assim, eu vou ler ele aqui, que é para não ter nenhum erro, para que você tenha ele bem esclarecido. Esse dispositivo fala assim, as audiências em primeiro grau de jurisdição por meio de videoconferência, devem considerar as dificuldades de intimação das partes e testemunhas, realizando esses atos somente quando possível a participação, e agora que vem o ponto mais importante, vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em providenciar o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade fora do prédio oficial do Poder Judiciário. Então, nenhum juiz pode obrigar o advogado que ele faça a testemunha dele comparecer no próprio escritório do advogado, em qualquer ambiente que seja fora dos prédios oficiais do Poder Judiciário. Eu, como magistrado, eu posso hoje designar uma videoconferência e intimar os advogados para que, dizendo que a videoconferência vai acontecer, o link para participar está aqui, e que compete ao advogado providenciar a intimação da testemunha para que a testemunha compareça junto ao prédio do fórum. Tá? Essa é a forma mais adequada. Tá? É claro que a gente vai evitar a aglomeração de pessoas dentro de uma mesma sala, mas eu disponibilizar para a testemunha
um prédio, um local adequado e seguro para ela prestar o depoimento, essa é a obrigação do Estado. Ah, professor, mas e se a testemunha quiser fazer lá da casa dela mesmo, com o sinal de internet que ela tem? Obviamente que a gente vai estar correndo um risco, o risco de chegar no dia, o sinal da internet da testemunha não funcionar, ou então cair, a gente não conseguir ouvir, e isso efetivamente prejudicar o ato. Fora outros perigos que eu vou falar mais adiante. Aliás, já é o 7º perigo, tá? A gente sabe, daqui a pouco eu vou falar, mas a gente sabe que uma das garantias do nosso processo é a incomunicabilidade das testemunhas. Se a testemunha não está sendo vista por um serventuário da justiça, ela pode ser objeto de pressão, ela pode ser manipulada. Então, as audiências por videoconferência, elas vão ter que acontecer com a testemunha prestando o depoimento efetivo junto a um prédio do Poder Judiciário. É isso que vai te salvar daqui para frente, se você receber uma imposição indevida. Se os servidores do Poder Judiciário não podem ser expostos a risco, tanto que todos estão trabalhando em regime de videoconferência, aliás, em regime de home office, né? Por que você, advogado, tem que se expor ao risco e receber a testemunha na sua casa, ou receber a parte na sua casa? Você não sabe se a parte está se cuidando, se efetivamente ela não está contaminada. Então, se ampara nesse dispositivo, artigo 6º, parágrafo 3º, da resolução 314 do CNJ. A 7ª situação de perigo, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que na videoconferência há como garantir a incomunicabilidade da testemunha? Você sabe que uma testemunha, ela não pode efetivamente assistir o depoimento da outra. Aquela testemunha que ainda não prestou depoimento, ela não pode ver o depoimento da outra. Como que acontece isso no fórum? Então as testemunhas chegam para a audiência, elas ficam todas sentadas lá do lado de fora, aí uma é chamada, ela é ouvida, e depois aquela que foi ouvida é dispensada e não pode se comunicar com aquela que não foi ouvida. Agora eu te pergunto, como garantir a incomunicabilidade das testemunhas se elas estiverem cada um em um lugar da cidade, do estado ou do país? Quem garante que o advogado da parte não pode, inclusive, estar com as demais testemunhas lá no escritório dele, todas assistindo o depoimento daquela que está prestando depoimento em primeiro lugar? Ninguém pode garantir a incomunicabilidade das testemunhas. Muito pelo contrário, é muito fácil você viciar a colheita da prova dessa forma. Então, essa é uma grande situação de perigo. Essa situação de perigo, ela não acontece se as testemunhas tiverem que comparecer lá no prédio do fórum, como hoje acontece nas videoconferências que eu faço. A testemunha, ela não consegue assistir o depoimento de outra, porque ela não tem acesso à videoconferência, mas desde que ela esteja sob a supervisão de um servidor da justiça. Então tá lá, o oficial de justiça coloca todas sentadas no banco, chama primeiro para videoconferência, ela entra na sala, coloca ela na frente da tela, ela vai falar com o juiz que pode estar de um lado, o advogado pode estar de outro, o promotor de outro, mas a testemunha está ali. Assim que terminar o depoimento dela, o oficial de justiça tira ela de lá, manda ela embora, e ela não se comunica com aquelas que não foram ouvidas ainda. Então, é só assim que dá para garantir a incomunicabilidade das testemunhas. O que eu recomendo na prática? Se na prática, no seu caso concreto, as testemunhas forem ser ouvidas, tá? Cada uma com um link, cada um em um lugar do Brasil, você precisa impugnar, você precisa dizer, excelência, você precisa peticionar, excelência, o ato vai estar viciado, não há como garantir a incomunicabilidade das testemunhas, tá? É claro que eu estou dizendo isso para que você tenha uma proteção processual, para que você evite a manipulação de prova. E aí a gente entra no perigo número 8. Qual é o grande perigo que eu elenquei aqui como o número 8? Como que você vai garantir na videoconferência que a testemunha não vai ser pressionada ou orientada? Imagina, então, que você concordou, você foi intimado para uma audiência por videoconferência, e aí o advogado da outra parte fala, olha, as minhas testemunhas vão prestar depoimentos aqui do meu escritório. Tá? Ele fala isso, ninguém percebe a situação de perigo que tem por trás disso, chega lá no dia da audiência, o advogado da parte contrária abre o link, posiciona a testemunha na frente do vídeo, então a testemunha está olhando para o juiz, está olhando para você, que é advogado, que está em outro lugar. Acontece
que o advogado da parte contrária fica atrás da câmera. E sempre que há uma pergunta para a testemunha, ele faz assim, ele faz assim, ele faz assim, ele manipula o depoimento. Se isso às vezes já acontece numa audiência presencial, é muito comum, às vezes, eu como juiz faço uma pergunta para a testemunha, o que ela faz? Ela dá aquela olhadinha de rabo de olho para o advogado, para ver se o advogado sinaliza, para ver se o advogado não faz nada. É claro que os advogados não fazem isso na audiência presencial, mas e o advogado inescrupuloso? Qual é a chance dele auxiliar o depoimento numa audiência por videoconferência? E o que é pior, isso não tem nem como o magistrado saber. O juiz e você, como advogado da parte contrária, não pode exigir que ele tenha a câmera filmando todo o ambiente, para ver se não tem ninguém atrás da câmera fazendo um joinha ou levantando um cartaz, dizendo o que efetivamente quer para ela responder. Imagina, o juiz está perguntando lá se ela viu efetivamente o acidente, e o advogado faz assim, ó, viu o acidente. Você estava trabalhando no dia? O advogado faz assim, não estava trabalhando no dia. Então, é um grande perigo a manipulação da testemunha, assim como a pressão. Imagina, o advogado recebe a testemunha no escritório, momentos antes da videoconferência, e ele tem a chance ali, às vezes até a parte está ali com ele, tem a chance de exercer uma pressão. No ambiente do fórum, a testemunha se vê um pouco mais resguardada, afinal de contas, ela está ali sendo vista pela parte contrária, pelo advogado da parte contrária, pelo oficial de justiça. É diferente no ambiente fechado, é diferente dela estar lá no escritório daquele advogado que talvez preste um desserviço. É claro que a gente tem que falar da realidade, essa não é a maioria, mas existe, assim como existem inúmeros magistrados que prestam um desserviço, né, que agem indevidamente, infelizmente existe também os advogados, por isso a gente tem que tentar antever as situações de perigo. Então, a 8ª situação de perigo é efetivamente não se preocupar com que as testemunhas não sejam pressionadas ou orientadas. Sinceramente, eu acho que isso só é possível de amenizar. Evitar não é possível de evitar, né? Porque ninguém evita que a parte procure a testemunha antes da audiência, mesmo na audiência física, né? Nem que o advogado pressione antes da audiência, mas ali no ato, na hora H, eu acho que isso tudo fica muito mais quente, fica tudo muito mais perigoso. Por isso que eu acho que é uma grande situação de perigo. Vamos para a 9ª situação de perigo que você tem que se alertar. E a 9ª situação de perigo é justamente sobre os recursos tecnológicos. Você sabe o que fazer se no meio da videoconferência o seu microfone for desligado pelo serventuário da justiça, pelo juiz, ou o microfone da outra parte for desligado e você passar a não escutar mais o que for dito, ou se você não conseguir se comunicar efetivamente com o juízo. Quer dar um exemplo? Imagina que a testemunha chave do processo está lá sendo inquirida, e aí o advogado da outra parte faz uma pergunta impertinente, e você quer impugnar, para que a testemunha não responda aquela pergunta. Nesse momento, o seu microfone está desligado, ninguém te ouve lá do outro lado. O que você não sabe, talvez, é que nessas ferramentas de videoconferência, é possível que a outra pessoa, aquela que está comandando a videoconferência, desligue o microfone de todo mundo. Isso se chama silenciar a sala. Eu posso, então, se eu controlo a videoconferência, deixar com o seu microfone aberto, o do outro advogado fechado, ou de todo mundo fechado. Ou seja, o que vai acontecer? Você não vai conseguir falar pela ordem excelência e a testemunha vai acabar respondendo a pergunta. Tá? Isso pode ter um grande prejuízo, porque depois de respondida a pergunta, essa resposta pode influenciar no ânimo do julgador. Tá bom, professor, mas eu não domino a ferramenta, é outra pessoa que é responsável pela sala. Como que eu faço para, pelo menos, me prevenir ou tomar alguma atitude se isso acontecer? Bom, eu recomendo que você sempre grave integralmente o ato. Tá? Você grava integralmente o ato. Se você está participando no seu computador, você tem que baixar um software que permita gravar a tela. Tá? Eu posso recomendar um, que é um software gratuito, que se chama OBS. Depois você procura no Google aí, o OBS você vai baixar no seu computador e ele permite que você grave a tela. Por que você vai fazer a gravação da tela? Para que você tenha como provar que naquele momento você fez uma interseção, você falou, excelência, eu gostaria de falar, excelência, pela ordem. Está gravando, vai estar gravando a sua tela e seu som. Só que ninguém te ouviu, a testemunha prestou o depoimento, a testemunha falou aquilo que não deveria falar. E com a gravação que você fez, depois você pode peticionar
e solicitar o cancelamento da audiência para que nova audiência seja feita. Então veja como é muito importante você se precaver para esse tipo de situação. Gravando a tela, isso é fundamental, porque gravando a tela mostra como que você está agindo, que você falou mesmo pela ordem, essa pergunta é indevida, mas que ninguém te ouviu na sala não por culpa sua, tá? Efetivamente por uma falha aí do equipamento. A 10ª situação de perigo é você não estar preparado para enfrentar as diversas situações inesperadas que podem acontecer durante uma videoconferência. Eu elenquei algumas delas aqui, algumas eu já tratei, outras eu vou tratar na semana da audiência sem medo, e eu vou falar aqui para você algumas situações inesperadas, né? Como que você age, o que você tem que fazer, por exemplo, se a sua conexão cair no meio da audiência, como que você faz para provar que não houve nenhum problema com a sua internet, mas você simplesmente não conseguiu comparecer no ato. Hoje, por exemplo, se você tem uma audiência presencial e no meio do caminho fura o pneu do seu carro, ou simplesmente você sofre um acidente, você sabe que a audiência pode ser redesignada, desde que você peticione na primeira oportunidade que você tiver e desde que você prove isso para o juiz. E na audiência por videoconferência, como fazer isso? Como provar as impossibilidades? Como provar, por exemplo, que o link que você recebeu para participar da audiência não abre no seu computador? Essa é uma situação inesperada, que pode acontecer. Às vezes vai ter erro aí de navegador. Dependendo do browser que você utiliza, tem link que não abre, tem link que fica protegido. Então, é muito importante que você se prepare para essas situações inesperadas. O que fazer se a sua testemunha não comparece à sala virtual? Então imagina, o juiz fala para você, a videoconferência vai acontecer tal dia, compete ao advogado intimar a testemunha para comparecer na audiência por videoconferência, na sala de audiência virtual. E a sua testemunha simplesmente não comparece. E às vezes ela até tenta comparecer. Como que você vai provar isso para o juiz? Como que você vai efetivamente mostrar para ele que você não teve culpa nenhuma, que outro ato tem que ser designado? Essas são situações inesperadas, tá bom? O que você vai fazer se você for derrubado da sala virtual? Assim como acontece no dia a dia, nas videoconferências, aquele que abriu a videoconferência, ele pode excluir algumas pessoas da sala. E se você for excluído indevidamente, seria equivalente a, por exemplo, o magistrado te tirar da sala de audiência presencial, pegar no seu braço e te levar lá para fora. Tá? Ele te excluir da sala, é claro que eu não estou falando de situação de equívoco, né? Excluiu por um erro, mas de propósito, o que você vai fazer? Se está lá no meio da audiência, como você vai provar isso? Não adianta você ficar gritando na frente do computador que ninguém vai ouvir. Essas são situações inesperadas. O que fazer se tiver um problema técnico inesperado? O seu computador simplesmente não liga. Isso acontece comigo. Já aconteceu prestes a entrar numa live. O meu computador simplesmente não abria. É um problema técnico inesperado. Como que eu vou efetivamente provar o que eu tenho que levar para o magistrado? E ainda mais agora que a gente está vivendo um tempo que não tem lá um atendimento presencial, salvo para casos de plantão. O que fazer nessas situações inesperadas? Então, a 10ª situação de perigo é justamente você não se preocupar com isso, não estar preparado para situações inesperadas. Com toda certeza você se expõe a inúmeras situações de perigo. É claro, gente, como eu disse desde o começo, esses são alguns apanhados de situações de perigo. Vamos lá, a Carolina tem uma pergunta aqui. Professor, tem uma audiência de instrução e julgamento, acredito, porém, sequer fizemos defesas e arrolamos testemunhas. Isso pode? Carolina, depende do rito processual. Tá? Depende do tipo de ação, depende do tipo de procedimento. Tem alguns procedimentos que sim, como por exemplo na ação de alimentos. Na ação de alimentos, a contestação é apresentada na audiência de instrução. Tá? É apresentada a contestação, são ouvidas as testemunhas, é colhida toda a prova já no primeiro ato. O juiz já cita a parte contrária sobre os termos da inicial e intima para comparecer na audiência de instrução. Então, a resposta depende. Depende do procedimento que segue a sua ação, tá? A Anísia está perguntando, professor, como contraditar a testemunha? Isso daí não vai mudar nada. Como você faz a contradita na audiência presencial? A hora que o juiz estiver qualificando a testemunha,
Você vai falar pela ordem, vai falar que você quer contraditar, vai apresentar os seus motivos, vai ficar um pouquinho diferente, mas é exatamente como você faz na audiência presencial, não muda nada, tá bom? Se você quiser depois, Anísia, olha no meu YouTube eu tenho aula completa onde eu ensino sobre contradita de testemunha, acredito que vai te ajudar bastante. Vamos dar uma olhada aqui no YouTube agora. Professor, particularmente acho muito difícil fazer videoconferência e extrair a verdade das pessoas. Olha, eu vou te dizer que isso é um pouco de crença limitante, tá? Você acredita nisso, talvez, por não ter feito ainda muita videoconferência. Como eu disse, eu já faço há um bom tempo, e a percepção que o juiz tem é exatamente a mesma de uma percepção que ele tem quando ele está no mesmo ambiente. Tem muita gente que fala que a audiência não é igual porque não tem o olho no olho. Claro que tem o olho no olho. As pessoas deixam transparecer também por vídeo. Vocês não vão assistindo essa aula, vocês não vão conseguir perceber se eu estou inseguro, se eu estou seguro do que eu estou falando, se eu estou com medo. Você vai conseguir perceber, porque a expressão corporal não muda, tá? E tem até uma vantagem. Eu posso ver mais de uma vez. Eu posso depois assistir, tirar uma outra percepção do jeito que a pessoa falou, tá? Quando a audiência é presencial, eu não consigo fazer isso muitas vezes. Então, é uma crença limitante porque a gente faz pouco. Sabe, é uma crença muito parecida com aquela que a gente tinha quando surgiu a internet, que a gente achava que os jornais em papel, que as revistas fossem acabar. Mas não acabou, efetivamente não acabou. Vem a tecnologia, a gente se adapta, tá? E o processo eletrônico? Muita gente achava, eu não vou conseguir ler um processo na tela do computador, eu acho muito ruim. Inclusive, algumas pessoas chegavam ao cúmulo de imprimir o processo digitalizado. Mas com o tempo a gente se acostuma. Você vê que é efetivamente a mesma coisa, tá bom? Quanto mais você fizer. O importante agora é você abrir a sua mente, não ficar efetivamente achando que, eu não vou me adaptar, isso é muito ruim. Eu não tenho dúvida que tem prós e tem contras, tá bom? Tem prós e tem contras, mas é um avanço inevitável, como o processo digital. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta legal aqui, ó. Pode audiência de conciliação por vídeo? O Carlos está perguntando. Carlos, a audiência de conciliação é a que mais vai acontecer por vídeo. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas é permitido que o Poder Judiciário utilize de empresas particulares para fazer a conciliação. Eu, como juiz, já tenho nomeado, tem algumas empresas que são cadastradas junto ao meu tribunal, e eu posso nomear para fazer a audiência inicial de tentativa de conciliação uma empresa particular. É isso mesmo. Ela recebe para poder prestar um serviço que deveria ser prestado pelo Poder Judiciário. Mas como o Poder Judiciário não dá mais conta, não tem gente o suficiente para fazer o tanto de audiência de conciliação que precisa, ele começou a delegar essas conciliações. Muitas audiências de conciliação vão acontecer por videoconferência. Até porque qual é a dificuldade de eu falar com você aqui no vídeo e perguntar, tem acordo, não tem? Qual é a sua proposta, qual não é? Tá? Vai acontecer, eu acredito que a grande maioria que vai acontecer são as audiências de conciliação. Vamos lá para uma pergunta aqui do YouTube. As audiências do Sejus que podem ser gravadas, pergunta muito interessante, tá? As audiências de mediação e de conciliação, elas são protegidas pelo sigilo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a própria lei de mediação, ela fala que aquilo que se fala a título de acordo não pode ser registrado e nem gravado. Para quê? Para não influenciar no ânimo do magistrado. Então, se você, numa videoconferência, gravar, obviamente que depois você não vai poder divulgar a gravação. Tá? Diferente de uma audiência de instrução, que você pode gravar um depoimento e, inclusive, divulgar depois, obviamente, que se o processo não for segredo de justiça. Tá? Vai ser inevitável agora que as pessoas gravem as audiências de conciliação do Sejusc, afinal de contas ela está no celular dela, ninguém está vendo. O problema vai ser divulgar, porque aí você quebra o princípio da confidencialidade. Tá? Qualquer estudo que você fizer sobre mediação e conciliação, fala-se no princípio da confidencialidade. É como se fosse aquilo que se fala na audiência de conciliação, fica lá. Por quê? Para não influenciar no julgamento do magistrado depois. Tá? Se o magistrado, por exemplo, vê que uma parte acabou aceitando a culpa lá na audiência de conciliação, só não fez o acordo porque não tinha dinheiro, isso vai exercer influência no momento do julgamento. Então, existe o princípio da confidencialidade. Professor, mesmo que o advogado da outra parte autorize a testemunha a depor no outro escritório, não autorize, né? O juiz pode autorizar ou será sempre no fórum? Bom, o que eu te ensinei hoje aqui é você ficar atento. Eu, como advogado, jamais deixaria que o advogado da outra parte levasse as testemunhas no escritório dele para prestar depoimento.
Jamais, porque eu não sei o que ele vai fazer lá com a testemunha, se ele vai estar atrás da câmera fazendo micagem, levantando cartaz, falando sim e não, tá? Eu jamais. Então, se o juiz permitir que isso aconteça, você vai peticionar, impugnando isso, dizendo que você não concorda, que isso quebra o princípio da confidencialidade, que isso pode influenciar no ânimo da testemunha, você não vai permitir jamais que isso aconteça. Agora, se mesmo com esse com essa sua impugnação por escrito, o ato acontecer, em eventual recurso de apelação, você pode simplesmente pedir a anulação por esse cerceamento do direito de defesa, por essa contaminação da prova, tá bom? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta do Instagram, antes da gente terminar. O advogado com poderes para fazer acordo pode comparecer ao ato sem a parte? Se for na justiça comum, sim, desde que ele tenha poderes para fazer acordo, tá? Inclusive saiu decisão recente do STJ sobre isso. Se for no juizado especial, não. A parte tem que comparecer, não tem dúvida. No juizado especial, mesmo por videoconferência, o advogado não precisa, mas a parte precisa. Na justiça comum, pode ser tão somente o advogado, desde que ele tenha poderes para fazer conciliação, tá bom? Galera, muito feliz com a presença de vocês aqui, quero agradecer mais uma vez o carinho, a atenção, você disponibilizou mais de 1 hora do seu tempo para estar aqui comigo, obrigado pela sua presença aqui, e eu te espero na nossa próxima live.